O Palácio 9 de Julho também conta com o SOS Racismo, um serviço que desde 2005 luta pelos direitos humanos e acolhe vítimas de discriminação. Outro papel importante são debates e discussões que dão visibilidade ao público negro. Muito bem, a gente continua falando sobre esse assunto porque a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo atua continuamente em diversas iniciativas relacionadas a esses temas, que vão de encontro às necessidades da população, Mari. Exatamente. Um exemplo disso é o SOS Racismo. Ele é um serviço que atua diretamente no combate à discriminação, à intolerância racial e cultural, visando uma sociedade mais justa e igualitária. Pois é, para falar sobre o tema, nós recebemos aqui no estúdio a Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, e também o Roberto Santos, antigo coordenador. A respeito, então, dessa gestão à frente do SOS Racismo, o Serviço de Defesa contra o Racismo. Sejam muito bem-vindos à nossa sala. Muito obrigada. Obrigado. Então, a gente pode começar esse nosso bate-papo aqui nessa nossa sala, falando exatamente como que é o trabalho das organizações, não é? E eu acho que a gente pode, então, passar, por favor, a palavra a Yara. Primeiro, eu quero agradecer aqui a oportunidade de poder fazer esse debate num momento extremamente relevante da pauta racial. Acho que a Assembleia Legislativa, a TV Alesp, ela acerta nesse momento. Nós temos visto aqui no estado de São Paulo e no Brasil diversas situações de racismo, de discriminação e preconceito. Já quero aqui destacar o trabalho que o presidente Lula fez de equiparar a lei de injúria racial ao racismo, para que a gente possa ter aqui condições e estrutura política e jurídica para que a gente possa fazer o enfrentamento devido a essas situações, a essa mazela que está calcada na população brasileira e que vem trazendo prejuízos para a população negra. Roberto, até aqui, então, você vinha como coordenador do SOS Racismo, como nós falamos, agora passa, então, a viver um novo momento, um segundo momento, e aqui nos bastidores você dizia que está super feliz, inclusive, com essa condução, então, da Yara, agora com essa escolha desse nome, só para que as pessoas que nos assistem de casa, seguindo aquela premissa aqui do Estúdio Alesp, de sempre levar o máximo de informação da forma mais didática possível para o nosso telespectador. Primeiro, antes de falar sobre a felicidade de ter a Yara conduzindo o SOS Racismo, como que é feita essa indicação? A indicação, o critério, você quer dizer, ou como que a pessoa chega até? Exatamente, como então, a Yara, por exemplo, agora foi conduzida. Exatamente. A Yara, ela tem todos os trabalhos relacionados à questão racial. Foi uma ótima escolha, eu fiquei muito feliz, igual eu estava falando para você, de dar continuidade também a esse trabalho, assim, não apenas dar continuidade, mas assim, fazer sempre cada vez mais. E eu sempre me coloco à disposição da questão racial, da igualdade racial. O que eu puder fazer para colaborar com a Yara, não tenha dúvida nenhuma, eu adiu qualquer tipo de agenda para caminhar juntos, porque assim, não é uma questão pessoal, é uma questão coletiva, e uma questão da sociedade, que nós nos prestamos a isso. De dar nossa contribuição de políticas públicas, igualdade racial, não só apenas dentro da Alesp, mas nos outros, na municipalidade, nos outros municípios, não é isso? Então, é um trabalho que ele vem e o que eu sinto, qual é esse sentimento? Que cada vez mais nós vamos avançando nessa questão. E assim, por exemplo, hoje na Alesp, deputadas negras e negros estão aqui nessa casa que antes não tinham, engrossando o coro com os outros não negros antirracistas. Isso fortalece demais a questão do SOS Racismo, para essa bandeira cada vez mais se fortalecer. Agora, Roberto, só para mais uma dúvida aqui para os nossos telespectadores e também para os nossos internautas. A Yara ficará 2 anos, então, no cargo, e após 2 anos, ou ela pode ser reeleita, ou também pode haver uma outra indicação que é feita pelo primeiro secretário? Exato. A mesa diretora, na verdade, é assim, o SOS é ligado, é a unidade de atendimento ligada à mesa diretora. Quando troca-se a diretoria, ou vem uma outra gestão, essa gestão ela começa, independente do olhar que essa gestão tenha, quando o primeiro secretário, ele já indica quem é a pessoa de acordo, com o trabalho a ser exercido, a política a ser exercida. Mas a gente sempre se coloca sempre à disposição, como me colocaram também antes de eu entrar também, são 24 meses, E 24 meses não é fácil, mas
Eu tenho certeza absoluta que a Yara é muito competente, ela vai ter sucesso. Se depender da gente, vai estar tudo de mão dadas para ajudá-la. Antes de passar a palavra para a Yara, eu gostaria, por favor, Roberto, que o senhor fizesse, então, uma retomada do que foram os meses de trabalho sob sua gestão. Bom, eu foquei muito na nossa gestão de sair do âmbito apenas da denúncia, mas a raiz, onde está a raiz do racismo, na verdade, na sociedade. Então, nós começamos a fazer um trabalho de expansão no Estado. O SOS Racismo não podia ficar só apenas dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Essa ideia ela tinha que tomar conta em outros municípios, mapeamos as macros, onde estimulamos conselhos, né, das comunidades negras em diversas regiões, diversas municipalidades. Então, essa tratativa de sempre criar mais é uma questão assim, quanto mais você cria, mais você está combatendo o racismo nas regiões. O Estado de São Paulo é hiperconservador, hiperconservador. Então, quando você chega e traz essa ferramenta que muitos prefeitos, muitos vereadores achavam que não, na nossa cidade não tem casos de racismo. Quando os caras começam a fazer o levantamento da quantidade de denúncias que tem naquelas cidades, aí esse discurso vai abaixo. Uma coisa que é bastante importante, a audiência, quando se envolve a população, se envolve o Poder Executivo, o Poder Legislativo na mesma audiência, a discussão ela flui. E a gente está para dar o suporte mesmo, de fato. Esse jeito que se combate o racismo é criando políticas públicas. Diante dessa situação, não é? Que as cidades, os prefeitos, enfim, os municípios diziam não haver racismo. Didaticamente, né? Como disse Mariana Fante logo no início do nosso bate-papo, quais são os critérios que identificam de fato o racismo? Tem um critério que ele é determinante, não só apenas pelo racismo estrutural, mas assim, depende muito da localidade. Você vai, por exemplo, em Caconde, tem o Quilombo dos Carecas. Foi o nascimento em Caconde daquela cidade. Veja, nós dialogamos com o presidente da Câmara Municipal. Cara muito bom, Maguinho, cara muito legal, nos recebeu. E começamos a puxar a história da cidade. Ele ficou meio que assustado, porque nem ele sabia de fato, né, ele sendo um cara nascido lá, que havia um quilombo, aquele quilombo formou a cidade, correto? E a questão do racismo que acontece, porque às vezes tem cidades que o racismo torna-se uma coisa natural. Natural. A sociedade, ela começa a se apropriar de forma natural. Quando você entra no supermercado, por exemplo, e você vê o segurança ali atrás, depois passa para outro, até você sair do mercado, você pode prestar atenção que é a população negra que está passando por isso. Quando você vê mais um escândalo do Carrefour, olha, gente, não dá mais. Não é o primeiro, o segundo, nem o terceiro, nem o 10º. Mas até quando vai tolerar? Até quando a população negra vai tolerar esse tipo de comportamento? Não é nem do Brasil o Carrefour. Então, se lá na terra deles tem essa prática, aqui nós queremos abolir essa prática da sociedade brasileira. Yara, qual que vai ser o tom, digamos assim, da sua gestão? Bom, o tom primeiro, quero já aproveitar aqui e dizer ao Roberto que também fico muito feliz de poder suceder a gestão dele, de poder dar continuidade ao trabalho que ele vinha fazendo, que é de fortalecer os parlamentares negros e negras que estão nessa casa, também os parlamentares antirracistas que engrossam este coro, de poder dar voz aos movimentos, às nossas lideranças negras, de junto com os parlamentares construir efetivamente legislações que possam impactar na vida da população lá fora. Como o Roberto colocou, não dá para nós ficarmos somente no âmbito do acolhimento, da receptividade das denúncias aqui, até porque é no território que ocorrem os fatos. E nós precisamos, junto com essas lideranças, fazer com que o serviço do SOS Racismo chegue a esses espaços, mas também fazer com que a população possa vir a esta casa para que se torne comum a nossa presença, a nossa figura, a nossa imagem dentro da Assembleia Legislativa, para que não ocorra situações como ocorreu com a deputada Tainara Faria. Nós estamos num novo momento da sociedade brasileira em que as mulheres, a população negra, a população LGBT, ela precisa ter respeitado o seu espaço e quando elas chegarem de fato como cidadãos e as pessoas entenderem a presença delas. Então também será de fortalecer
os movimentos, as lideranças, para que elas venham aqui para dentro, mas, sobretudo, para que possamos juntos, com os parlamentares da casa, fazer e apresentar projetos para que faça a diferença, de fato, na vida da população lá fora. Porque se nós não tivermos esse elo com os parlamentares, e é lá dentro do plenário que ocorrem as votações, nós não conseguiremos fazer, de fato, uma mudança estrutural na vida dessa população. Então, quero já dizer aqui ao Roberto que vou dar sequência ao trabalho dele, fazendo com que as pessoas, de fato, participem desta casa. Então, já tem vindo bastante gente aqui visitar, conhecer o serviço, visitar outros parlamentares, e eu quero fazer com que isso se torne natural. Muito bem, eu acho que, Yara, você trouxe eu acredito que você trouxe uma fala muito importante, que é justamente nós estamos num outro momento, é um outro tempo da história. Não é? Aqueles que não entendem todo esse processo vão ficar para trás. E vão ficar para trás mesmo, porque já foi. No entanto, ainda se vive uma realidade muito complexa e nós estamos falando de São Paulo, a cidade do estado que, como trouxe Roberto, é um estado muito complicado, sociopsicologicamente falando. Não é? E aí, diante dessa situação, as pessoas estão ganhando cada vez mais voz, os negros, e aí o IBGE traz negro, preto, negro, pardo, e justamente a sociedade negra tem sido, de fato, ouvida. Será que sim ou será que não? Eu queria entender isso também. E de acordo com essa minha fala, Yara, eu gostaria que você trouxesse também como, de fato, as pessoas podem chegar até vocês. Bom, primeiro, chegar até nós. A primeira coisa é ocupar mais presencialmente, fisicamente, o espaço da Assembleia Legislativa. Como você colocou, o Estado de São Paulo é um Estado que ele é racista na sua essência e nós precisamos fazer com que a nossa presença se torne natural, como eu já falei. E vir para dentro da Assembleia é fazer com que a gente não fique somente próximo das câmaras municipais, porque está no território e você tem proximidade com o vereador ou com a vereadora, ou pela informação, no caso da Assembleia do Congresso Nacional, porque a TV nos traz a informação e acaba passando desapercebida aqui a atuação da Assembleia Legislativa, que produz muita lei que impacta, na maioria das vezes, na nossa vida. Então, fazer com que as pessoas participem. Chegar ao serviço do SOS Racismo, nós temos os telefones, os contatos que as pessoas podem fazer a denúncia, tem o 0800, tem o e-mail que as pessoas podem procurar para poder fazer a sua denúncia. Elas podem vir pessoalmente aqui, mas o Roberto também trouxe aqui um outro fato importante, que são as conversas, os diálogos e implementações de serviços parecidos nos municípios, onde a estrutura ela é muito parecida para que as pessoas possam também fazer a sua denúncia. Através das delegacias de combate à discriminação, que também vai ser orientado para que chegue a esse serviço. E uma coisa que é importante é não se calar, é não permitir que isso continue ocorrendo. O Roberto trouxe um caso aqui do Carrefour e eu vou trazer também o caso que ocorreu no Rio de Janeiro. Ele é um caso, assim, abominável, porque não é possível que em tempos como hoje, no pleno século XXI, nós tenhamos pessoas chicoteando outras, que é uma falta de respeito humano com o ser humano. É inaceitável que nós, enquanto seres humanos, enquanto população, enquanto seres pensantes, possamos assistir e ficar, não nos incomodar com aquela situação. É inaceitável. Mas, principalmente, acho que nós estamos aqui no momento de desconstrução, a formação ela é importante para que as pessoas entendam. Nós podemos ter o negro, ter a negra, precisamos ter o branco, o indígena. Todas as pessoas fazem parte dessa sociedade, é uma sociedade multicultural e que nós precisamos respeitar o espaço de cada uma dessas pessoas. Mas, principalmente, aconteceu o preconceito, aconteceu o racismo, procure, fale. Hoje, com o advento da internet, você com o celular na mão, você consegue fazer uma filmagem, você tem sempre alguém que está por perto que pode ser a sua testemunha, você tem sempre uma câmera em algum prédio, algum equipamento que pode flagrar esta situação e que serve como prova. Se acontecer no âmbito do WhatsApp, Facebook, você tem lá formas de você ter essa materialidade para que você possa consumar a denúncia. Então, são diversos mecanismos e a gente precisa, enquanto estrutura de combate e enfrentamento à violência, fazer com que essas pessoas tenham
essa segurança de que esse serviço vai funcionar e de que vai dar a resposta efetiva para que ninguém passe mais por situações como essa que a gente tem vivido nos últimos tempos. Agora, a última vez que o Roberto esteve aqui no Estúdio Alesp, ele trouxe uma questão, quando a gente fala de denúncia, né, é natural a gente perguntar sobre o aumento ou diminuição de casos. Eu me lembro que você trouxe uma questão falando sobre o racismo nas escolas, né, o racismo com crianças realmente, né, com esses jovens, com esses estudantes que têm aumentado. Isso é um fato preocupante e aí eu gostaria que você comentasse também sobre isso e como a Alesp pode trabalhar justamente essa questão ou políticas públicas para combater o racismo também desde a infância, desde a base. Combater. Anteriormente eu havia colocado, inclusive, de números e percentuais, né, dos casos de denúncias que acontecem nas escolas. E aí eu envolvo não apenas, eu estou falando a todos os momentos, de todas as idades, todas as faixas etárias, diga-se de passagem. Uma coisa que eu acho que é muito relevante que dá para fazer é a aplicação da Lei 10.639. Porque assim, existe a lei federal e ela não é aplicada na maioria do ensino no estado, e não é só aqui em São Paulo, mas em diversos locais, né? Algumas iniciativas estão dando certo, porque uma criança não nasce racista. Então, a partir do momento que você coloca essa 10.639, ela vai entender, né, a questão de como foi formada a sociedade do Brasil, qual é o local dos negros, qual é a igualdade e quais são as reparações que nós ainda temos que ir adiante. Quando o presidente Lula coloca 30% dos cargos de provimento para a população negra no governo federal, isso é uma reparação histórica. Agora eu te pergunto, né, houve concurso aqui na Alesp e quais são as cotas utilizadas para a população negra? Isso é uma lei federal. Eu acho que nós temos que parar naquilo que está ótimo, maravilhoso e expandir. Mas nós não podemos ter milongas e falar, existe uma lei e vamos colocar em prática. Porque o nosso país, assim, ele está, tem diversas leis, igual a questão da interlocução, né? Inclusive de fora para cá, sobre a questão racial, que é uma PEC, foi aprovada, entendeu? E até agora, né, a Convenção Interamericana de Combate ao Racismo, no Brasil ainda é muito pouco a ser usada, apesar que nós temos uma dimensão territorial enorme, de diversas raças, mas qual foi a raça que foi mais sofrida e até hoje né? A raça que foi escravizada, a raça que é perseguida e a juventude negra passa por um absurdo, um genocídio nas periferias das grandes cidades. Então isso eu acho que é bastante importante, fazer esse diálogo. Quando a gente chama de diálogo, nós queremos fazer o diálogo na sociedade. Não adianta fazer o diálogo só nós, conosco, não. Temos que chamar as pessoas de pele clara, os antirracistas, dialogar conosco, porque isso faz com que a sociedade ela esteja... O indígena tem que vir, os orientais, vamos debater a questão racial, né? Que ela é uma monstruosidade. Mas para formular propostas de políticas públicas, temos que envolver a sociedade, toda a sociedade. Para que a gente possa finalizar, me surgiu aqui, diante dessa fala do Roberto e Yara, uma pergunta, que é quando a gente fala em políticas públicas para o racismo, qual é a importância das políticas estarem integradas nos níveis federais e estaduais, por exemplo? A importância é para que a gente não tenha mais esse tipo de situação que a gente está tendo hoje. É que haja compreensão de que, de fato, o Brasil é um país racista, de que nós temos uma população que precisa ser reparada e de que as pessoas precisam ter clareza de que a legislação é para ser cumprida. Né? Não interessa se aconteceu no estado de São Paulo, existe legislação, tem que ser aplicada para que não ocorra mais. Os fatos que têm ocorrido no país e no estado de São Paulo é porque existe também uma falta de compreensão. Quando o presidente Lula vem e faz a equiparação da injúria racial com o racismo, é porque muitas vezes acontecia os casos, as pessoas procuravam a delegacia, chegava lá, estava escancarado de que era racismo e o delegado às vezes insistia em colocar como injúria racial porque a penalidade era menor. Então, precisa haver uma compreensão de que, de fato, existe uma legislação e ela precisa ser cumprida para que a gente possa reparar e não permitir que a população negra continue passando por situações como essas. Muito bem, nós recebemos aqui Yara Bento e Roberto Santos, do SOS Racismo. Muito obrigada, viu? De nada. Obrigada.